Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de Educação de São Paulo e também pela TV Educação. Mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para os nossos estudantes. Comigo hoje, acompanhando, e trabalhando conosco aqui nessa aula firme e forte, professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos. Bem-vindos à nossa aula. Já tem vários bom dias aqui no chat, o Eduardo. Não, matemática não, Eduardo. Sim, matemática sim, porque ela também é muito necessária. A gente sabe que nem todos vocês gostam da matemática, mas eu sou suspeita, né? Eu não posso nem falar muita coisa, mas eu espero que não saiam com muitas dúvidas da aula de hoje, que vai continuar falando sobre porcentagem, não é isso, Osmar? É isso aí. Eduardo, matemática é legal, meu. Pois Talvez, eu também acho. Matemática é a melhor de tudo. Não vou aqui desmerecer nenhuma, né? Mas matemática é fundamental. Você vai perceber que na aula de hoje a gente vai falar mais um pouquinho, ou um pocão aí, né, sobre porcentagem. Você vai ver que você vai ter situações muito contextualizadas, muito vivas, muito presentes aí no seu cotidiano, aí na sua rotina. Na sua rotina de vida. É extremamente importante você ter essa percepção, ter paciência para fazer os cálculos, e a gente está revendo, né, toda essa estrutura. Às vezes a gente recebe muitas, professor, não deu tempo para fazer o exercício, enfim, aquela coisa. Aqui a gente tem limitações com relação ao tempo, que não impede, naturalmente, você chegar lá na sua casa, fazer com paciência, fazer com calma, buscar a orientação do seu professor e assim por diante, né, Alessandra? É isso mesmo. E eu estou aproveitando aqui, olhando. Ô, João, você perguntou sobre a correção da prova, né? A correção da prova de vocês será no dia 21 da AP de matemática, tá bom? Não é hoje ainda, não somos nem nós que faremos, mas vocês terão sim a correção da AP, o 6º ano, no dia 21, combinado? Beleza, tá? Vai aparecer para vocês aí o título da aula de hoje. Estamos na aula de matemática que trata sobre porcentagem lá na parte 4, tá ok? Lá pro sexto ano, tá? Tema da aula de hoje, olha o que aparece aí. Mais uma aula de porcentagem, a aula 4, e a gente vai desenvolver com vocês algumas atividades. O objetivo, naturalmente, para a aula de hoje é a resolução de situações problema envolvendo cálculos com porcentagem. A habilidade para os professores que nos acompanham é a EF06MA13. Tudo bem, Alessandra? Tranquilo. Tá. Vamos já na primeira definição? Vamos trabalhar o conceito? Bom, você certamente já ouviu falar ou fez algum tipo de cálculo envolvendo porcentagem. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Pode ter sido cálculo simples mesmo, né? De chegar ali naquelas porcentagens mais comuns, os 50%, os 25%, e você lida com isso todo santo dia da sua vida, por exemplo, quando você lida com dinheiro. Então, quando você pega lá R$1, quando você pega frações desse real, os famosos 25 centavos, 10 centavos, a moedinha de 1 centavo foi extinta, Alessandra. Faz muito tempo que eu não vejo uma moedinha de 1 centavo, hein? Olha, se ela não foi extinta de forma natural, foi de outra forma, porque eu também não vejo há muito tempo. Alguém tem aí na sua casa uma moedinha de 1 centavo? Se tiver, procura. Se tiver, guarda também, porque está virando, ou virou, uma raridade, tá bom? Mas o que essa moedinha de 1 centavo ela representa? Ela representa uma fração de um real. Ou seja, você vai pegar R$1 e dividir em 100 partes, né? Parece até meio absurdo, né? Mas é isso mesmo. E você falando da história da moeda de 1 centavo, tem uma galera aqui colocando que tem moeda de 1 centavo em casa, sim. Que legal. Então, quando a gente fala na famosa ou quase extinta moedinha de 1 centavo, a gente está falando uma porcentagem também. A gente está falando em R$1 dividido em 100 partes, ou seja, nós estamos falando de 1%. Ou seja, aquela moedinha de de 1 centavo, ela representa 1% de R$1. A moeda de 10 centavos, né, Alessandra? Ela representa 10% de R$1. A moeda de 25 centavos, ela representa 25% de R$1. Não temos moeda de 30 centavos, nem de 40, mas temos de 50 centavos, o famoso meio real. A gente não fala meio real, né? Não.
A gente não usa esse termo, mas não deixa de representar metade do real. Pois é, não é? Meio real, na realidade, é o famoso 50 centavos. Não é? Em porcentagem, seria 50% de um real. Então, veja que são coisas bastante comuns aí no nosso cotidiano, na nossa rotina. Aqui eu citei só uma situação. Se você vai no mercado com seu pai, com sua mãe, você deve entender bem disso que eu estou falando. Tudo bem? Então, ó, tem aqui a estrutura lá da porcentagem, o famoso símbolo que a gente falou lá na aula anterior, tudo bem? E aí vamos dar sequência já fazendo aí as formas de representação. É só dar uma lembradinha também, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos 1/8. Lembrando que toda fração está associada a quem? O numerador está associado à parte, tá ok? E o denominador está associado ao todo. Essa fração, se a gente for fazer a divisão, 1 dividido por 8, tá? E aqui eu posso até fazer para vocês. Ó, tá? Então, deixa eu mudar de tela aqui para a gente fazer. Tá? Que fração que a gente está falando aí? A gente está falando em 1 dividido por 8. Então, olha aqui, ó, eu tenho 1, deixa eu ir mais para o meio, senão o diretor fica bravo comigo. Então, eu tenho 1 dividido por 8, beleza? Jeitão tradicional para você fazer essa divisão. Eu tenho uma parte e vou dividir por 8. Tudo bem? Ou seja, a parte é menor que o todo. Vou cair numa resolução decimal, não é isso, Alessandra? Isso. Nesse caso, a divisão não dará inteira. Exatamente. Correto? Tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou fazer, tá, como eu aprendi, método rápido. E eu sempre insisti isso aí com os meus alunos. Não que vai fazer diferença, você pode fazer do jeito que você melhor se adequa, né? O professor Jonas vive falando muito isso, né? Professor, a gente fala uma coisa aqui e tal, mas na realidade o que acontece? Você se adapta ao seu meio, né? À sua forma de fazer, tudo bem? O que não pode é dar resultados diferentes. Então aqui a gente tem 1 que não dá para dividir por 8. Em tese, o que você faz? Acrescenta um 0. Lembra disso? Desequilibrou tudo. Matemática é aquela questão, coisa que vive numa harmonia, não é isso? Então, quando você acrescenta um 0, ou seja, multiplicou esse 1 por 10, você desequilibrou tudo. Vamos equilibrar? Ó, coloquei o 0 e uma vírgula. Pronto, voltou ao equilíbrio harmônico, posso continuar normal. Vou pensar na tabuada do 8, 1 vezes 8 será 8. Para 10, alguns gostam de colocar o 8 aqui e fazer a subtração. Eu já vou direto, ó, 8 vezes 1, 8. Para 10 faltam quanto? Faltou 2, que é o mesmo processo. Vou multiplicar de novo, baixar outro 0, e aí eu vou ter quem? 8 vezes 2, 16. Para 20 faltam quanto? Falta 4, tá ok? É aquele processinho de subtração, mas a gente faz ele direto, né, Alessandra? Isso. Tudo bem? Alguns têm mais facilidade de compreender esse processo. Isso, que é a mesma coisa se estivesse fazendo o parte a parte, montando a subtração direitinho. Exatamente. Tá? Mas é aquela coisa lá, né? Você viu esse método, gostou? Tenta fazer ele em casa, né? E você vai, poxa vida, é mais legal, é mais rápido, é mais... E eu vou chegar no resultado assim de forma bastante simples também. 8 vezes 5, 40, para 40 nada. Então, estamos falando de quem? 0,25, que não é essa forma correta de se ler esse número, né? Estamos falando de 125 milésimos. Correto. Isso? Beleza? Então, é isso aqui. Deixa eu voltar lá na nossa lousa. Tudo bem? E aí a gente vai... Opa, o que eu fiz aqui? Aperta de novo a casinha. Aperta de novo a casinha. Aperta os quadradinhos ali embaixo. Quadradinhos. Aí. Beleza, tá? Voltamos lá, tudo bem? E aí o que acontece aqui, ó? Perceba que eu fiz essa divisão e cheguei aonde? No 0,125 vezes 100, e aí chegamos aonde? No 12,5%. Vou mostrar para vocês também como é que faz esse processo de multiplicação. Então, a gente tem aqui, ó, 0,125 vezes 100. Eu sempre gostava de jogar os zeros para fora, Alessandra. Posso fazer isso? Pode jogar os zeros para fora? Pode, porque facilita o processo. Exatamente, porque se eu tiver que multiplicar por 0, eu vou estender muito. Vocês entenderam o que a gente fez? Joga ele aqui para fora, não pode dispensar, descartar, e aí lá no resultado final a gente baixa eles novamente, para não ter que ficar multiplicando por 0, tudo bem? Aí vou fazer a difícil tabuada do 1. 1 vezes 5 será o 5, 1 vezes 2 será o próprio 2,
1 vezes 1, 1. Posso multiplicar pelo 0? Até posso. Vai fazer diferença? Não. Não. Tudo bem? Aí, lembra aqueles 2 zeros que eu lancei aqui para fora, que eu não usei? Eu vou baixar. Ó, desceu, desceu. E aí eu vou pensar aqui, ó, quantas casas eu tenho depois da vírgula? Ó, nos milésimos. 3. 1, 2, 3. Eu venho lá da direita para a esquerda e conto 1, 2, 3. Pronto. Que chegou nos 12,5%. 12,5%. Esse zero aqui, esses dois não têm valor significativo. E aí a gente chega naquilo que a gente sabia, ó, 12,5%. Tudo bem? O processo para as outras é absolutamente o mesmo. Aqui, qual que é a diferença? Aqui você não vai chegar numa divisão com o resto zero. Por isso que a gente usou o aproximadamente. Então, 1 dividido por 6, 0,16. Se você multiplicar por 100, teremos ali quem? Os 16%. Beleza? A ideia aqui, ó, aqui já é um decimal exato. Se a gente pegar 3 dividido por 5, 3/5, teremos ali o 0,6 ou 6 décimos. Faço a multiplicação dele por 100 para converter na porcentagem. Tudo bem? E aí chegamos aonde? Nos 60%. Beleza? Tranquilo. Tranquilo? E lembrar sempre de... Fiz a divisão do numerador pelo denominador. Para escrever na forma percentual, eu tenho que multiplicar por 100. Por 100, tá? Não basta só dividir. Não, de jeito nenhum. Aí só para complementar para vocês, Alessandra, me ajuda aqui. Ó. Quando eu chego nesse decimal aqui e eu multiplico por 100, eu estou falando de 60%. Beleza? Quando eu chego em 6 centésimos e multiplico por 100, eu estou falando de 6%. Então, você tem que ficar ligeiro, você tem que tomar cuidado. Parece em matemática, não serve para nada, né? O famoso eu acho em matemática. Professor, eu acho que... Não tem que achar nada, tem que fazer o cálculo e chegar a alguma conclusão. É essa a ideia, né? Matemática é experimentação, né? Matemática é fazer, é repetir, eventualmente errar, porque o erro faz parte do aprendizado, insistir e acertar. É igual andar de bicicleta, né? Quem nunca andou de bicicleta vai bambear uma vez ali, vai tomar umas quedinhas, mas quando ele entender a coisa, nunca mais ele cai. Isso é matemática também. Vamos fazer uma atividade, Alessandra? Vamos sim. Olha, beleza. Olha o que vai aparecer para vocês aí, ó. Atividade 1. Vamos fazer a leitura? Beleza. A famosa caderneta de poupança é um investimento muito conhecido entre as pessoas. Apesar de ter um rendimento mensal pequeno, ele oferece segurança a quem investe. A liquidez é um bom exemplo disso. Você sabe o que é liquidez nesses investimentos, Alessandra? Rapidamente eu vou explicar. Sabe? O significado corretinho, eu não sei não. Beleza. A ideia de liquidez é assim. Tá? Vamos imaginar que você tem um imóvel, um terreno. Tá? Ele é um investimento e você tem esse dinheiro garantido. Sei lá, o terreno vale 50 mil reais, por exemplo. Você dispõe desses 50 mil reais a hora que você quiser? Quem me dera. Não, né? Então, o que acontece? Sonho meu. Você tem o investimento, ou seja, o imóvel, só que você não dispõe desses 50 mil reais que ele vale a hora que você quiser. Tem todo um processo, demanda tempo, então, beleza? A caderneta de poupança, não. Você tem seu dinheirinho lá aplicado lá, tal, ele rende aquela coisa toda. A hora que você quiser, você consegue tirar o dinheiro lá? Eu acho que sim. Você tira e ainda tira com aquilo que ele rendeu? Pois é. Passa o cartãozinho lá, tira o valor. Ou seja, isso é o que a gente chama de liquidez de um investimento. Beleza? Então, uma das características, quanto maior a liquidez, menor a taxa de juros que está sendo pago. Por isso que é um dos fatores que a caderneta de poupança tem, e aí os economistas me corrijam se estiver errado, é exatamente essa questão. Tudo bem? Então, a gente vai imaginar que num certo mês de 2020, a caderneta de poupança teve um rendimento de 1%, Alessandra. Tudo bem? Pequenininho e tal. Sim. Se uma pessoa investiu R$1.000 durante esse período, os juros em reais que ele obteve foram de quanto? Na letra A, R$1, na letra B, R$10, na letra C, R$100 ou na letra D, R$110. Então, eu tenho que saber quanto que foi esse rendimento. Exatamente. Vamos ajudá-los? Vamos. 1% de
1.000. 1.000. Beleza? 3 minutinhos a gente já retorna. Osmar, várias participações. Eles têm ainda algumas dúvidas. Eu falo de dúvidas por quê? Porque eu tenho tanto a resposta B, quanto a C, quanto algumas As. Mas antes, eu vou pedir só para você comentar com eles a história do porquê que não é aula 3, é aula 4, que eles estão questionando, e aí? Gente, na realidade é o seguinte, tá? Lembra que ontem não teve aula de matemática, foi a correção da AP? De língua portuguesa. De língua portuguesa. Então, o que acontece? Quando a gente produz as aulas, a gente lança a data provável da aula e aí, consequentemente, o número da aula. Tudo bem? Então, o que acontece? Essa aula, que era a aula 3 ontem, né? Ela acabou sendo o quê? Sendo utilizada, né? Para que fosse feita a correção da AP. Daí o fato dessa aula ser a 4, né? Porque, na realidade, a gente produz as aulas numerando, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Como ontem foi a correção da AP, essa aula de hoje é a 4. Esclarecido, Alessandro? Eu acho que sim, porque tiveram bastante perguntas até de alunos e professores. Sim, é isso, gente. Bom, então nós temos, por exemplo, a Nicole Serra, o Gabriel... o Victor, Amanda, Isabela, Anderson, Liriel, bonito nome. Liriel, Camille, mais um monte de gente colocou que é a letra C. C? Que é 100, certo? R$100. Aí nós temos, por exemplo, a Yasmin colocou a letra B. A Nicole Pires colocou a letra B. A Natália está em dúvida se é C ou B. Matheus colocou B. Pedro Henrique. E agora eu não estou achando, mas eu achei. Fernando,
o Carlos, o Gustavo falaram que é a letra A. E eu vi um D perdido aqui no meio, que, desculpa, eu não lembro quem é. Tá Beleza, bom? tá? Gente, eu espero que o tempo que a gente deu para vocês resolverem essa questão tenha sido correto, tudo bem? O tempo adequado. E aí a gente vai subir a resposta para vocês lá, tá? A gente está falando de 1% de 1.000, tudo bem? Então, estamos falando de 1 dividido por 100, tá? Aquele jeitão tradicional lá que a gente já... Tá? Então, estamos falando de quem? 1 dividido por 100, estamos falando de 1 centésimo, não é isso? Ah, 001. 001 vezes 1.000, 10. Tá? Então, vou fazer a conta aqui, ó, só essa aqui para vocês terem uma ideia. Tá? Então, é a ideia 001 de lançar os zeros para fora. Tá? Que é bem legal, facilita bastante. Ó, mas isso é válido quando você tem o quê? Esses múltiplos de 10, tudo bem? Então, ó, aqui ó, vou jogar esse 1.000. Tudo bem? Multiplico do mesmo jeito. Esses 3 zeros eu não vou usar. Tá? Vou baixar lá no final. 1, 0. Posso multiplicar, mas aqui não vai fazer diferença. Baixei o primeiro que eu não usei. O segundo e o terceiro. Tudo bem? Ó, quantas casas decimais eu tenho aqui? Ó? 2. Aí eu venho lá da direita para a esquerda e conto quantas, Alessandra? 2. 2. Conto 1, conto 2. Olha lá, esse zero aqui não serve para nada, não é significativo. Portanto, temos aí os R$10. Olha lá, a alternativa correta para vocês é a alternativa B. Parabéns a todos que fizeram o exercício, a todos que prestaram bastante atenção, mas é um exercíciozinho que engana. Você pode fazer mentalmente isso aí também? Pode. Acho que o pessoal que chegou aí na alternativa C tentou fazer esse cálculo mental. Tá? Pode então, ser isso, tem sim. problema. Quando a gente fala em R$100, a gente está falando de 10% de 1.000. 10%. Você vai pegar 1.000 e dividir por 10, ou seja, é a décima parte. Então, perceba que a caderneta de poupança, apesar de ser um investimento bastante seguro, tá? Tendo uma liquidez muito boa, tá? Ela rende pouco. Beleza? É isso. Isso é verdade. Lucas Nascimento, espero que você tenha entendido por que não ser o 100 e sim os R$10, correto? Beleza? Parabéns a todos que participaram. Vamos para a próxima atividade, Alessandra? Tá? Atividade 2, ó, vai aparecer para vocês aí, tudo bem? Vamos fazer a leitura? A Maria Aparecida é uma jovem trabalhadora que resolveu comprar seu primeiro carro há 3 anos atrás. É uma felicidade quando você compra o primeiro carro, né? Muito bem. O veículo escolhido por ela custava à vista R$15.000, Alessandra. Como ela não tinha o valor, resolveu financiar o carro em 36 vezes fixas de R$500. Negociou lá com a empresa, tal. Opa, vou pagar 36 prestações de R$500, já que o valor da prestação estava dentro lá do seu orçamento. Extremamente importante. Sempre falava para os meus alunos, professor, eu posso comprar tal coisa? Pode, não tem problema nenhum, desde que pague. Essa é a grande questão. Quando você arca, quando você cumpre os seus compromissos financeiros, você deixa uma porta aberta. Ou seja, você sempre vai poder passar por ela. Então, é extremamente importante. Disciplina com o dinheiro, com aquilo que você ganha, com aquilo que você gasta. É extremamente importante. A aula de porcentagem, na minha opinião, Alessandra, contribui bastante para isso, né? Ou não? Sim, até porque a gente tem essa questão da porcentagem no nosso dia a dia, a porcentagem relacionada aos juros, Sim. Quando você vai fazer até uma compra à vista. À vista tem tantos % de desconto. Então, é importante a gente saber trabalhar com isso para coisas usuais. Se eu quiser comprar lá meu videogame, meu Sim. Xbox, meu PlayStation, meu não sei, né? Mas se eu quero comprar meu videogame, eu preciso saber olhar até que ponto o desconto, o percentual de desconto é vantagem, não é, onde que está mais barato, não está, considerando também a questão de porcentagem. Porcentagem é muito importante, né? E fazer os cálculos toda vez, né? Para não gastar mais do que você ganha e, naturalmente, não se enrolar. Tudo bem? Só concluindo o exercício, ao terminar de pagar a última prestação em julho de 2020, ou seja, os 3 anos, ela fez os cálculos e descobriu que pagou quantos % de juros em relação ao valor à vista do veículo. Então, a gente quer saber essa porcentagem, tudo bem? O carro à vista
era os 15 mil, e aí o que acontece? Já vamos deixar uma dica para eles. Ele tem que descobrir quanto que ela pagou ao final do financiamento, pagando as 36 vezes de R$ 500. Faz essa diferença e calcula a porcentagem. Beleza? A Maria Aparecida pagou 30% de juros, 25% de juros, 20% de juros, ou 10% de juros lá ao final do financiamento. 3 minutos, tá bom, Alessandra? 4? 4 minutos, eu acho, porque tem uma conta a mais aí, né? Tem um dificultador aí, ou um facilitador também. Beleza? Depende da ótica. 4 minutinhos, a gente já volta. Até. Gente, a gente já começa aqui, volta da interação rindo, porque assim, você olha, tá o câmera dançando, a musiquinha tá tão legal que tava até eu
aqui quase começando a dançar. Então, a gente volta rindo por conta disso, tá, gente? Porque vocês... Ah, não foram vocês que viram a equipe semana passada, mas qualquer dia a gente mostra a galera para vocês, certo? Aí, o que acontece? Osmar, Oi. Tem várias respostas. Beleza. Certo? Só que eles estão em dúvida também, porque eu tenho respostas diferentes. Uhum. Então, por exemplo, o Vitor Pereira, ele colocou até assim, bem completinho, 20% C. Ele colocou que 20% de 15 mil é 3 mil. Uhum. 36 vezes 500 é 18 mil, Opa. que é a mesma coisa de eu somar os 15 mil mais 3 mil. A Maísa, ela colocou que a resposta é B. Ela, o Arthur, a Rayane, o Samuel, o Guilherme, a Alana, a Gabriele, Lavínia e mais um monte. Mas a gente também tem, por exemplo, a professora Ângela. Obrigada, professora, por estar com a gente, assim como o Vitor, o Gabriel, a Gabriela, o Andrei e a Débora, que disseram que é a letra C. E eu sei que a Duda também está assistindo a aula, que a Duda também já me avisou aqui que ela está participando da nossa aula. Espero que você também esteja acertando, Duda. Beleza. Professor Júlio, eu acredito ser lá da Escola Orlando Vitalino, lá em Ribeirão Preto. Obrigado, Júlio. Tá? Sempre conosco e a gente com vocês também. Tá? Vamos subir a resposta para eles, Alessandra? Olha lá o que acontece. Estamos falando aí em 36 vezes de R$500. Tá? Como que chama o menino? O Júlio? Mandou a resposta? É o Vitor. O Vitor, tá? Então, olha lá, 36 vezes de 500, portanto, esse veículo a prazo ficou lá em 18 mil reais. Ora, se o veículo à vista era 15 mil reais, vamos fazer a diferença, ou seja, os 18 mil, lá no final do financiamento, menos os 15 mil reais, que era o valor à vista. Portanto, temos aí uma estrutura, um valor de 3 mil reais ao final lá dos três anos. Esse exercício, gente, tá? A conta, né, a história do financiamento não é bem essa, mas o que acontece? A gente ajusta, adequa o exercício para a nossa aula, igual os professores e vocês fazem lá durante a aula. Tá? Então, vai aparecer alguém dizer, não é assim que funciona o financiamento. Tá? A gente sabe, mas a gente ajusta o exercício para encaixar na habilidade da aula, tá ok? E aí ter essa proposição para vocês, beleza? Na prática, qual é a parte, Alessandra? 3 mil reais, né? Foi o que ela pagou de juros sobre um valor à vista de 15 mil reais, beleza? Então a gente está falando em 3 mil dividido por 15. Então esses zeros aqui, na hora de divisão, na hora da simplificação, você pode cortá-los, tá? Para fazer o cálculo. Se você fizer 3 dividido por 15, tá? Posso até fazer essa conta, 3 dividido por 15. Tô pegando libras? Tá. Não. Tá. Agora não, porque eles mudaram o foco, tá. mas 3 estava atrás do nosso amiguinho ali. Tá. Então, peraí, tá? Vamos fazer essa conta aqui, 3 dividido por 15. Coloca um zero, desequilibrei, equilibrei novamente. Olha lá. 15 vezes 2, 30, zerou. Então, estamos falando de quanto? 0,2. Tudo bem? 0,2 vezes 100, tá? Chegamos aí aonde? Chegamos nos 20%, tá ok? Vai subir a resposta. Portanto, a alternativa correta, gente, a alternativa correta aí pra gente é a alternativa C, 20% de juros. Parabéns a todos que mandaram as respostas corretas e sempre participam da nossa aula. Esse é o objetivo sempre. Que vocês participem, que vocês interajam, que vocês façam, que vocês errem. Mas o erro, a gente insiste, ele faz parte do aprendizado matemático. E interajam. Pessoal mandando, a gente falou a ideia lá do 1 centavo, muitos colocando ali no chat que o pai tem moedinha de 1 centavo, que a mãe, e outras moedas até, de outros países, moedas antigas do Brasil, ou seja, é algo bastante comum. Beleza? Exato. E só comentando, Pois não. Sofia, você entendeu por que é 20% e não 30%? Porque a Sofia também participou com a gente. Legal, Sofia. Né? E vários outros também que colocaram 30%. Então, é a importância de compreender o que aconteceu.
Exatamente. Não é isso? E essa aula fica disponível para vocês daqui a poucos minutos lá nas plataformas, né, que vocês assistem os vídeos, tá? Então, se achou interessante, assista a aula novamente, aí o que acontece? É igual um livro, né? Você leu uma vez, tá, entende, beleza. Quando você lê a segunda, a coisa fica muito mais clara, você entende certas coisas. Então, assista novamente, a aula é bastante importante. Atividade 3, Alessandra, bora? Vamos nessa. Atividade 3. Uma grande loja de produtos eletrônicos resolveu fazer uma mega promoção relâmpago de televisores. Apenas por um dia, essa promoção. Todas as TVs teriam 10% de desconto, sendo acrescentado o mesmo percentual assim, né, que terminasse a promoção. O Zé Antônio estava interessado em uma TV modelo, aí eu criei KRT de 42 polegadas, ela não existe, que custava R$2.000. Quanto ele pagará pela TV se comprá-la no dia da promoção, Alessandra? Na dia da promoção tem desconto? Tem desconto. Gostei dessa. 10%. Eu não conheço a sua televisão, não, a que você criou aí, espero que funcione, mas eu gostei da ideia. 10% de desconto, 2 minutinhos, esse é facinho. A gente já volta, porque é 10%, tá? Beleza? A gente já retorna. Osmar, por isso que eu amo o sexto ano, entendeu? R$1.800 é a resposta. A Jussiele, ela acha que é 200, mas o restante que eu olhei, R$1.800. Bom, vai aparecer a resposta para vocês aqui, olha lá, tá? Tá aparecendo? Para eles? Olha lá, beleza, tá? Portanto, temos a resposta. O desconto é de quanto, Alessandra? 10%. Então, tá aqui ele, ó, tá? A TV à vista custa quanto? R$2.000? R$2.000. Então, estamos falando de 10% de R$2.000. 10%, a gente vai pegar o 10 e dividir por 100, tá? Já estão acostumados, você imagina. Encontraremos ali o 0,10 na forma decimal. Se multiplicarmos 0,10 vezes 2.000, continha fácil, né? Chegaremos nos 200. Mas os 200 não é a resposta. A ideia é o que é? Quanto que ela pagou? Preço da TV, 2.000, menos o desconto de 10%, equivalente a R$200, fazendo a subtração. R$1.800. É isso mesmo. Reais, tá? 200 é o desconto, não é o valor a ser pago com o desconto. Perfeito, tudo bem? Vai aparecer aí o QR Code para vocês fazerem uma análise da nossa aula, fazerem os seus comentários, se gostaram da aula, o que a gente pode melhorar, se o tempo foi compatível, se o professor falou muito rápido e assim vai. Tudo bem? Então, acesse aí as informações via QR Code e via link e mande a sua opinião, que ela é muito importante para a gente. Tchau, Alessandra. Tchau, Osmar, né? Tchau, alunos. Até a próxima aula. Aproveitem bem aí o restante da semana e não esqueçam que no final da semana tem a correção da AP para vocês. É isso aí. Obrigado a todos. Participem sempre. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.